Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Eu sou a Vanessa Merlin. Que bom que você está aqui com a gente no canal Orquidicas, muito obrigada. Pessoal, o assunto de hoje são catleias unifoliadas, mais especificamente nós vamos falar da catleia gaskeliana, ok? Bom, todo mundo sabe que eu sou um pouco nerd, né? Que eu gosto de ficar lendo as coisas e estudando, e numa dessas minhas andanças aí, pelas literaturas orquidófilas, eu encontrei a seguinte informação. Vocês sabiam que o gênero Cattleya é um gênero novo, vamos dizer assim, na natureza? Olha só que interessante. Nesse artigo estava descrito que as cattleyas, tanto as unifoliadas como as bifoliadas, elas são descendentes das braçávolas. Você acredita nisso? Olha que interessante. Então, no momento, no processo evolutivo, das braçávolas foi gerada a descendência das cattleyas. Dizem, né, que isso foi há pouquíssimo tempo. Foi no fim da última era glacial, da última era do gelo, né? Há 12 mil anos. Olha, pouquinho tempo. Se a gente levar em consideração que às vezes a gente fica impaciente para esperar 2, 3 anos a floração de uma orquídea, não é nada, né? 12 mil anos para a gente falar sobre a evolução de um gênero e a disseminação dele por todo o planeta praticamente, como é o caso das cattleyas unifoliadas. Nessa época eles denominavam, né, vamos dizer, esse gênero que começou a evolução como Protocattleya e depois foi denominado como Cattleya. Obviamente que essas informações são dos nossos cientistas, tá? Mas eu achei interessante, tá vendo? As Cattleyas são novinhas, tem cerca de 12 mil anos que elas começaram a surgir na natureza. Legal, né? Mas vamos falar da Cattleya gaskeliana. O que acontece? A Cattleya gaskeliana é uma Cattleya estrangeira, como a ludemaniana, como a mosse, como a percivaliana. Elas são da Venezuela. Eu acho que a gaskeliana ela chega a acontecer na Colômbia, não tenho certeza. Mas vamos dizer que elas são da Venezuela, tá? E o que acontece? A gaskeliana, deixa eu mostrar, né? Gente, essa é a minha Cattleya gaskeliana cerúlea, tá? Eu vou mostrar bastante a imagem dela aqui para eu poder passar algumas informações para vocês. Então eu tô com essa frente aqui aberta, tem 1, 2, 3, 4 flores, tá? E essa outra aqui terminando de abrir, ok? Com mais 3 flores, ó. 1, 2, 3. Vou fazer uma observação aqui antes de correr para as informações que eu tenho lá. Lembra quando a gente fala que assim, você tem que entender o momento certo de tirar a sua orquídea por exemplo, aqui elas ficam embaixo da irrigação. Então, num momento ideal, eu retiro daqui para que quando a flor abrir, a água da irrigação não prejudique a minha floração. Isso não pode ser muito tempo antes desse botão estar bem maduro, tá? E nem pode ser depois que ele abriu, porque você já começa a prejudicar a sua floração. Eu costumo retirar quando o botão está a ponto de rachar. Ai, Vanessa, quando é isso? Gente, só observando, tá? Isso varia muito de espécie para espécie, de temporada, de clima, de localidade. Às vezes tem locais que os botões amadurecem rapidinho, outros não. Aqui na época do frio, por exemplo, demora, tá? Para maturação de um botão. Então você tem que observar isso no seu orquidário, tá bom? Então, o que eu estava falando? Quando você tira a planta desse local que ela está habituada, que ela ainda não terminou de abrir, ela ainda não está com a cor ideal dela. Então o legal é que você coloque num local que ainda assim receba iluminação, tá? Porque senão ela não... Ó, tá vendo que os botões que não abriram estão brancos? Estão terminando de abrir? Ó, eles estão brancos ainda. Para que eles fiquem na cor cerúlea, é necessário que ela pegue sol para que a pigmentação correta aconteça. Então, por exemplo, tem gente que compra uma planta
tipo, bem rosinha ó, numa exposição e depois reclama que quando abriu na casa dela ficou rosa clarinho. Isso é falta de luz, tá? Demora em torno de 2 a 3 dias depois de aberta para que a planta consiga chegar à pigmentação real dela, ok? Isso funciona para todas as orquídeas, tá bom? Não só para as catleias, tá? Mas vamos lá. As catleias gaskeliana, como eu falei, elas são estrangeiras, tá? Vou deixar aqui para vocês verem, tá? Elas são parecidas. Ai, tem gente que não gosta quando eu falo isso. Eu não tô falando que são iguais, tá, gente? São parecidas com as catleias labiatas e com as catleias Varneri. Por isso que às vezes a gente bate tanto na tecla de que é importante que a planta esteja aberta para que a gente olhe a flor e passe direitinho. A gente pode até reconhecer o gênero, mas daí da espécie certinha, só vendo a flor, né? Os vegetais são muito parecidos, é difícil. A Varneri ainda tem uma característica de entortar os pseudobulbos, né? Você vê que esses pseudobulbos, eles são mais eretos. A Varneri, ela costuma ficar assim, ó, pro lado. Deitadinha, tá? Então, geralmente a gente olha assim e fala, isso é uma Varneri. Mas eu tenho labiatas que também dão essa deitada, então não é uma ciência muito exata a esse respeito, ok? Mas vamos falar das gaskelianas. A catleia gaskeliana, ela vive próxima, ela é nativa, próximo à linha do Equador. Então ela tá numa região de clima temperado, tá? Só que entre a Mosse, a Percivaliana e a Ludemaniana, ela é a que tem a menor área de, vamos dizer, de disseminação da espécie. Ela fica só no nordeste da Venezuela, ela não tá assim. As outras venezuelanas estão disseminadas em mais locais, né? A gaskeliana é a que tem, vamos dizer, em área, menor área, tá, de disseminação da espécie, ok? Nessas áreas, elas vegetam entre 800 e 1.500 metros de altitude, tá? O que acontece? São florestas temperadas. Vanessa, o que é uma floresta temperada? Floresta temperada, gente, é floresta sempre verde. Como é que a gente faz uma comparação? Se a gente olhar, por exemplo, o nosso cerrado, tá? Nós temos épocas do ano que tem chuva, então eles ficam verdes, cheios de vegetação. E quando chega a época da seca, fica tudo sequinho, a vegetação rasteira, muita planta, fica só o caule, você tá entendendo? Então, numa floresta verde, você tem vegetação o ano todo, tá? É sempre verdinha, fechadinha, úmida, tá? E o que acontece nessas florestas, em especial onde vivem as catleias gaskelianas? É um lugar que tem chuva e neblina praticamente o ano todo, tá? Então a gente então quer dizer, ela tá perto da linha do Equador, muito quente. Tem chuva e neblina de manhã, cedo, praticamente todos os dias. Alta umidade atmosférica, entendeu? É desse jeito que elas vivem, é isso que a gente tem que pensar quando traz essa planta para a natureza. Mas como é uma floresta quente, obviamente essa planta, do mesmo jeito que ela recebe muita umidade de manhã, ela seca todo dia, aquela nossa regrinha, molhar e secar, ok? Então vamos lá. Ela é epífita, tá? Também pode ser encontrada vegetando como rupícola lá no habitat dela, mas no nosso cultivo ela tem que ser cultivada como epífita, tá, gente? É o que a gente recomenda para o cultivo da gaskeliana. Vamos falar especificamente do cultivo dela aqui agora. Como sempre, eu cultivo no cachepô de madeira. Assim, para mim, eu cometi um erro aqui no plantio dessa orquídea especial. Tá muito grande esse cachepô. E por que especificamente eu cometi esse erro? As catleias gaskelianas, a gente pode considerar, entre as catleias unifoliadas, eu acho que é a de mais fácil cultivo, tá? É uma planta que vai bem no modo correto dela de vegetar, que eu vou passar para vocês, como um pouquinho errado, e ela cresce muito rápido, ela entolcera muito rápido. Então eu coloquei, na minha opinião, num cachepô muito grande, devia ter colocado num cachepô menor. Mas cultivo mix de pinos com carvão e brita, tá? Plantio drenado no cachepô de madeira vazado, a adubação, no meu caso, vocês sabem que é organo mineral, você pode utilizar a adubação que for da sua preferência, tá? Não tem problema quanto a isso. Regas, principalmente na época do calor, diárias, tá? Elas não podem, para que elas não desidratem, então, mas regar, secar, ok? Isso é o ideal para elas, tá? É
Quando você vai ler sobre a Cattleya gaskeliana, o pessoal fala que você pode cultivar até a 50% de luminosidade. Eu não acho isso legal e eu vou dizer, aí é minha opinião e vou dizer por quê. Aqui em casa elas estão a 60, entre 60 e 70, depende da época do ano, tá? E eu vou falar para vocês o porquê disso, no caso da gaskeliana em especial. Eu uso a mesma regra de iluminação para todas as Cattleyas unifoliadas, tá bom? Você pode usar a sua adubação, a regra é de fácil cultivo, ela cresce rápido, tá? E é uma planta que tem pouca doença, viu, gente? Difícil dar uma doença nessa daqui, ela é meio fortinha. Ó, isso aqui, por exemplo, isso aqui foi na época do meu primeiro ataque de ácaro. Lembra aquele brabão que eu tive o primeiro? Ó, chegou na bichinha, tá bom, deixou uma manchinha, mas não fez nem cócega. Aí. Em compensação, acabou com os catacétons, lembram disso? Tá? Então, é uma Cattleya, na minha opinião, muito, muito resistente a pragas, tá? E que cor... Ah, eu tô tentando arrumar aqui a flor. Vocês sabem que eu não sou a favor de tutorar a planta, né? Logo, ó, eu sou uma negação para fazer qualquer tipo de tutoração. Se ela fosse para uma exposição, talvez eu pedisse para alguém tutorar, mas eu tenho dó. Deixa assim, do jeito que elas gostam de vegetar, ok? Vamos falar agora de por que eu não recomendo o cultivo dela a 50% mais de sombreamento, mas se você quiser, você pode fazer isso, tá? Quando que é a floração da Cattleya gaskeliana? Resumindo, sabe Deus. Por que sabe Deus? O que acontece? Essa planta, ela precisa, como os Dendrobiums nobile, de sentir o frio para que essa floração aconteça, tá? E isso acontece nas florestas temperadas onde ela vive, ok? Mas, então vamos dizer assim, a floração da gaskeliana é ativada pelo calor? É ativada pelo calor, tá? Isso não significa que se você colocar essa planta no deserto do Saara, ela vai viver. Pelo contrário, tá? Ela precisa de passar por esse período de variação de temperatura atmosférica para que o broto que começou geralmente a nascer em dezembro, janeiro mais ou menos, acho que foi isso, venha a florescer, no meu caso, no começo da primavera. Se você olhar na internet, o período de floração dela, você vai encontrar lugares que falam que ela floresce em abril e maio, você vai encontrar lugares que falam que ela floresce na primavera, e você vai encontrar lugares que falam que ela floresce entre novembro, dezembro e janeiro. Por que isso acontece? Ela precisa sentir essa mudança do frio para o calor. Assim que acontece essa mudança, ela solta a espata, geralmente ela floresce de espata verde, não sei se dá para ver, e é muito rápida, entre a geração da espata e a floração é rápido, tá? Ela não demora para florescer, diferente de algumas outras Cattleyas, ok? Então ela precisa sentir essa variação de calor, tá? Então ela precisa do frio e aí quando vem a onda de calor, basicamente é quando ela floresce, ok? Quando, vamos dizer assim, você está num lugar muito quente, qual que é o perigo de você cultivar a Cattleya gaskeliana? É uma planta que tem uma característica de florescer mais de uma vez no ano, tá? Só para vocês saberem. Isso pode acontecer no caso da Cattleya gaskeliana. Então, se você, por exemplo, está numa região muito quente, você pode ter 2 florações no ano e você tem que... Lógico que isso é legal, né? Uma vez que as Cattleyas florescem as Cattleyas não, as orquídeas em geral, geralmente florescem uma vez no ano. Só que você tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque florescer tantas vezes não é legal para a Cattleya gaskeliana. Você corre o risco até de começar a enfraquecer o seu exemplar e perder a sua planta, tá? Por que eu tô falando isso? Vocês conseguem reparar que ela é molinha? Ó. Cattleya gaskeliana, como é que eu posso dizer? As flores da Cattleya gaskeliana, elas são fininhas, elas são mais fraquinhas. Inclusive, ela tem uma dificuldade muito grande de se armar, tá? Essas plantas, assim, mais redondinhas que a gente tem hoje, são todas frutos de melhoramento genético, tá? Então, o que acontece?
Se ela está num local, abriu a floração, se ela está num local que a temperatura, quando ela está aberta, é mais de 30 graus, vai durar pouquíssimo a floração da Cattleya gaskeliana, tá? Justamente, é como se ela tivesse um pouco menos de nutrientes nas flores, tá? Algo assim. Tecnicamente não é desse jeito que se explica, mas basicamente é isso. Então, se o local onde você mora tem mais de 30 graus normalmente, ela vai durar pouquíssimo a floração. Já se é um local em que a temperatura média fica abaixo de 30 graus, ela vai durar até 3 semanas a floração. Obviamente sem jogar água na flor, né, gente? Detalhes aqui que a gente já falou várias vezes, mas não custa nada repetir. Depois da planta aberta, não se joga água nas flores, é por isso que eu retiro debaixo da irrigação, tá? Então, se você estiver num lugar muito quente, provavelmente a sua floração não vai durar muito. E isso que vai gerar também aquele excesso de floração que eu falei para vocês, que pode levar inclusive à morte. E existem relatos de locais muito, muito, muito quentes, quer dizer que não tem inverno, que ela não consegue florescer. Tá? Apesar de ser uma orquídea de fácil cultivo, se não tem nem um pouco de variação de temperatura no ano, ela não chega, ela fica com um vegetal lindo, mas ela não chega a gerar a espata floral. Ai, que dó, que tristeza, né? Muita, muita tristeza, tá? Se você tem essa orquídea em casa, por que eu falei aquela hora do lance dos 50%? Eu acho que 50% de luz é um pouco agressivo para ela. Elas aguentam, tá? Ficam amarelinha, mas elas aguentam. E eu tenho medo de gerar essa floração excessiva. Você vê, no sul do nosso país não tem gaskeliana aberta agora. Você vai encontrar gaskeliana aberta lá no fim de novembro, começo de dezembro até janeiro. E a minha tá florida agora, no comecinho da primavera. Então você vê, o que é isso? É diferença de clima, isso é diferença de ambiente, tá? Então fica um pouco complicado a gente definir exatamente a época de floração. Tanto que nas exposições do sul, quais são as grandes estrelas das exposições? As purpuratas e as gaskelianas, porque elas florescem praticamente juntas lá no sul, coisa que não acontece muito aqui. Apesar que minha purpurata também já floresceu. Tem diferença, né, gente, de clima, de local, assim, é tudo muito, muito difícil, muito, muito complicado a gente dar, às vezes, algumas informações. A gente nunca pode dizer, assim, que é regra absoluta, sabe? São muitas variáveis que podem mudar o cultivo das orquídeas, dependendo da região. Híbridos com Cattleya gaskeliana ficam lindos, ficam, assim, cerúleos, sabe? Muito bonitos, com vegetais grandes, vale a pena ter. E tem uma informação interessante também sobre a Cattleya gaskeliana. Vocês podem reparar que geralmente a gente encontra as Cattleyas gaskeliana das cores, né, que são mais caras nos outros gêneros, é o contrário. É normal encontrar as albas, as semi-albas, as cerúleas, as concolor, mas é dificílimo encontrar uma Cattleya gaskeliana escura. Tipo um tipo escuro, rubra, não é uma característica comum dela. Então, as Cattleyas gaskelianas, quanto mais escuras, mais caras elas vão ser quando você quiser adquirir. Já as mais claras são mais baratas, que é o contrário. Se você quiser comprar uma Cattleya labiata tipo, ela vai ser mais barata do que uma Cattleya labiata cerúlea. Interessante isso, né? Muito legal. Eu aconselho que você tenha a Cattleya gaskeliana, porque assim, você encontrando o lugar dela, é isso aqui, gente. Todo ano. Ela cresce muito rápido, entolcera muito rápido. Você vê, a minha tem só 2 frentes, é uma planta que costuma dar várias frentes. Você sempre vai ter uma floração assim vigorosa, bonita. E aqui em casa, como eu não molho as flores e o meu clima não é tão quente, apesar que o clima do mundo inteiro está mudando, a floração dura sim muito tempo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa sobre Cattleya gaskeliana. Eu aconselho que as outras Cattleyas unifoliadas, ludemaniana, mosse, persivaliana, mesmo as labiatas, que elas sejam cultivadas todas no mesmo ambiente, tá? Para mim dá muito certo cultivar todas, vamos dizer, a 60% de luz, entre 60% e 70%, porque quando chega o inverno, o sol muda de ângulo, ok? E aí essa iluminação cai um pouco, mas elas não ficam sem luz, elas recebem luz o dia todo, ok?
Espero que vocês tenham gostado. Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa. Se faltou, pergunta, escreve aqui a sua dúvida. Se você ainda não tem Cattleya gaskeliana, aproveita, vai atrás, porque vale muito a pena ter essa planta lindona. Aqui, flores totalmente abertas, flores ainda se abrindo até o fim do dia, amanhã cedo, com certeza vai estar a coisa mais linda essa planta aqui. Muito obrigada mais uma vez por você estar comigo. Qualquer dúvida, escreve, pergunta, compartilha, dá like, gente. Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal Orquidicas, aperta no sininho. Eu sempre estou trazendo o máximo de informação possível e espero que vocês gostem das minhas plantas e de tudo que eu trago para vocês com muito carinho. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Dá like e compartilha.